18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques principais do programa desta sexta-feira. Na política paraibana, quem era o rei do lixo agora é o mais limpo do mundo. E o grupo dos 22 anos é o melhor da política. Corrida presidencial. Bolsonaro sobe o tom, desce a lenha no ministro Alexandre de Moraes e chama Lula de pinguço. Lula sela acordo com Simone Tebet e senadora acredita que as suas ideias serão encampadas pelo petista. Índia, eleita deputada federal no estado do Amapá, usou dinheiro do fundão eleitoral para fazer harmonização facial. A política paraibana, os destaques da campanha presidencial, o cotidiano brasileiro, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu computador, seu tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. Agora na Paraíba, 6h05. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Eu acompanho
acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da AMIRT. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Tejalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações sinceras, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
O fato mais importante das últimas horas, para nós que acompanhamos a política paraibana e que vivemos aqui na Paraíba, foi, sem sombra de dúvidas, o anúncio feito na metade da manhã de hoje pelo senador veneziano Vital do Rego de que aderiu à campanha do tucano Pedro Cunha Lima. A gente sabia que isso ia acontecer desde a noite de ontem, porque as nossas fontes passavam o bizu da reunião, do encontro, que selou esse acordo, mas é claro que oficialmente a coisa aconteceu na manhã de hoje. A partir do anúncio do fato, vêm as reações da população paraibana e especialmente da população de Campina Grande. E naturalmente que o eleitorado vai assimilando ou não o que foi anunciado. Uns acham bacana, legal, tranquilo, tudo certo, tudo nos conformes, e outros acham que é o tipo de atitude que pode fazer com que os dois morram afogados, usando a linguagem popular. O fato é que as manchetes retratam, é algo para uma geração que nós temos aí, inédito. Para quem acompanha a política há mais tempo, como nós, nem tanto. Porque aqui nós já vimos a família Vital do Rego, aliada da família Ribeiro. Quem não lembra do dia em que Campina Grande amarelou, quando o candidato a prefeito era Enivaldo Ribeiro e o vice era Vitalzinho. Quem não lembra que durante muito tempo, rompido com os filhos, Vital Filho e veneziano Vital do Rego, o tribuno, Vitalzão, aliou-se a Ronaldo e a Cássio e foi trabalhar no governo Cássio Cunha Lima. Até que reconciliou-se com os filhos e voltou, entregou a secretaria e voltou ao convívio familiar. Quem não lembra que a família Cunha Lima já esteve aliada à família Ribeiro, politicamente falando, aqui no estado? E essas coisas vão para lá e vêm para cá. Às vezes a explicação é compreendida, é assimilada pelo eleitorado, que aprova e aprova votando, e às vezes todo o planejamento que foi feito cai por água abaixo, vai por água abaixo quando o eleitorado não entende, não aprova e não vota. Fica comprovado, fica constatado novamente, meu amigo Djalma Neves, meu amigo Lídio Meira, Fefé Cavalcante, tantas pessoas que estão aqui se manifestando pelas redes sociais, fica comprovado mais uma vez que os políticos planejam o tempo todo alternativas para se manter no poder. E aí, meu amigo, não escapa um. Até aqueles que você pensava que escapavam, um dia, num determinado momento, num determinado instante, acabam cedendo. Pelas manifestações que eu tenho recebido desde a manhã de hoje, para muita gente, veneziano Vital do Rego jamais se aliaria ao grupo Cunha Lima. Mas se aliou. Meu amigo Queca Arruda também acompanha o programa, Queca das Tintas Lux. Saudações, boa noite. E agora, como eu disse aqui na escalada, na manchete, quem era até a semana passada o rei do lixo, agora é o mais limpo do mundo, e aquele grupo dos 22 anos não é mais um grupo da grande família, é um grupo que está aprovado em todas as suas ações. Antônio Josivaldo Bezerra, saudações para você. Boa noite, obrigado pela audiência. A partir de agora vem as estratégias. Alguém diz, não, Pedro não anuncia que vota em Bolsonaro, eu não voto nele. Outros dizem, Pedro não anuncia que vota em Lula, não vestiu a camisa de Lula, eu não voto nele. Outros relevam isso. O grupo do governador João Azevedo também traça suas estratégias a partir do acontecimento de hoje, achando que a junção feita em Campina, que a fusão, que o apoio anunciado repercutirá mal e que João pode tirar proveito dessa situação.
Então, as opiniões são as mais variadas possíveis. E o povo vai se manifestando. Aqui eu recebo uma mensagem: Paulo, o prêmio de consolação de veneziano vai ser Ana Cláudia como vice de Bruno na tentativa de reeleição em 2024. Já que ouvinte, outro, vão morrer abraçados. E os que chamavam veneziano até a semana passada no guia eleitoral e nos debates de o rei do lixo? Pergunta aqui outro ouvinte. O outro diz: tanto que eu briguei por Vené, e agora como é que eu fico? Você fica chupando o dedo, ou chupando um parafuso daqueles de rosca. Quando a gente diz aqui, não brigue por político, não encrenque, não arengue, não se intrigue de ninguém, conviva com todo mundo, porque os políticos que hoje são adversários e às vezes inimigos, amanhã podem estar juntos. Aí tem gente que não acredita, tem gente que diz: eu não vou lhe escutar mais porque você falou isso e tal. E o fato é que essas coisas acontecem na política. São 6h17, eu recebi logo por volta, meu Deus, deixa eu ver aqui que hora foi, 1h44 da tarde de hoje, uma mensagem do meu amigo Renato Cunha Lima, Renato, irmão de Ronaldo, tio de Cássio, que todos nós conhecemos, e Renato me mandava a mensagem a propósito do anúncio feito de manhã por veneziano e por Pedro Cunha Lima. Escute aí o que foi que Renato mandou para mim. Renato que acompanha a política há muitos anos. Se permite, eu vou pedir a liberdade de vou fazer esse áudio. Eu só quero lhe lembrar que em épocas passadas, que você não era nem nascido, eu acho que não, quando da eleição de Ronaldo, a primeira candidatura dele a prefeito de Campina, Vital era com Cabral, subindo Cabral, e rompeu lá, criaram sublegenda PMDB 1, PMDB 2 e PMDB 3. E Ronaldo teve 26% do voto. Vital foi quem completou, com Amado e Aquino, completaram a eleição dele. Então essas coisas já vêm de muito tempo. E quando o Ronaldo, depois que houve aqueles incidentes de Ronaldo com Vital, Ronaldo recebeu muito bem, com secretaria, sempre tiveram uma amizade assim respeitosa. E não vejo razão de não ver. Agora a forma, hoje os interesses são outros, mudaram, que eu sou... não é mais como antigamente, a gente fazia política é totalmente diferente, e eu espero que as coisas fluam e que o pessoal de Bolsonaro, Bruno, Tovar, Romero, Efraim, todos vão trabalhar de um lado, e os outros que forem de coisa, faça para lá. Mas como o Ronaldo disse, voto de igreja, voto de freio de rapariga, vale a mesma coisa. Tanto faz de ladrão como bandido, como um padre, como quem quiser, vale tudo. Um voto é um voto. Então, vamos em frente, e me perdoe eu estar usando aí, porque eu estou dirigindo. Pela primeira vez estou dirigindo depois desse episódio. E um abraço e desculpe aí as coisas. Querido amigo Renato Cunha Lima, participando aí da política, trabalhando nos bastidores e mandando para cá essa mensagem com o seu ponto de vista sobre o anúncio feito na manhã de hoje. Grande Wilson Siqueira também se manifesta aqui pelas redes sociais. Djalminha falou que ultimamente você só quer saber de arrumar a maleta. É verdade. Assis do Santa Bárbara, boa noite, Paulo Roberto, já estou ligado por aqui. Doutor Linato Freire, também é meu amigo, advogado, amigo ouvinte. Amaro Gonzaga Pinto Filho, saudações. Sérgio Oliveira, doutor Carlos Albino, Justino, como tem advogado amigo que acompanha. Rossandro Agra, boa noite. Outro ouvinte manda aqui: cantei essa bola desde o segundo debate. Eu comentei aqui em casa com Jaqueline que essa aliança iria acontecer. É o velho Hulk, o gari lá de Alagoa Nova. Doutor Gildo Lima do Nascimento também se manifesta aqui. Velho Gildo, tô com o seu pensamento também. Estou pensando mais ou menos assim. Samba do crioulo doido é essa nossa política. É verdade, amigo velho. É assim.
Calixto das Malvinas, eita pau, está cada vez mais difícil encontrar alguém que tenha caráter. Meu amigo, você vai para o panorama nacional, você encontra quem hoje junto, numa mesma chapa, Lula e Geraldo Alckmin. Você queria o quê? Você sonhava que isso um dia pudesse acontecer? Honesta e sinceramente, responda. Você pensava que isso um dia pudesse acontecer? Geraldo Alckmin chamava Lula de bandido, de ladrão, que Lula queria voltar à cena do crime. Tudo isso está aí nas redes sociais. E hoje estão os dois se autoelogiando. Alckmin é o melhor homem da política nacional e Alckmin diz a mesma coisa de Lula. Vocês estão vendo como é o negócio, meu amigo Zé do Egito? Professor Jair Lucena manda aqui resultado de mais uma pesquisa do Datafolha. Acredite quem quiser. Datafolha, IPEC, BTG Pactual e outras, não tem mais quem acredite nesse Brasil. Quer dizer, acredita quem quer ser enganado, né? Mas não dá. Depois do que fizeram, você errar uma pesquisa por 14 pontos, 18 pontos, teve estado em que o IPEC errou por 18 pontos. O IPEC não dava vitória de Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul. Não dava vitória no primeiro turno de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Não dava vitória em primeiro turno do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Os números de Bolsonaro e Lula foram completamente distorcidos. Ainda tem gente que abre a boca e diz, não, mas acertou os votos de Lula. Isso quer ser uma inocência, meu Deus. Quem diabo é que contrata uma pesquisa para acertar os votos só de um candidato? Você conhece alguém que já fez isso? Você contrataria uma pesquisa, aí chamava o Instituto, olha, eu quero que você me diga só quantos votos Paulo Roberto vai ter. Agora, ele está disputando com Araújo Neto. Eu não quero saber quantos votos Araújo Neto vai ter, não. Me diga só os de Paulo. Quem é que contrata uma pesquisa para isso? Você contrata uma pesquisa para ter uma noção de quem vai ganhar, de quem vai vencer. Não é assim, mas o povo se empolga de tal modo que cega completamente. Zé do Egito, saudações. Manuel Braz, no bairro do Santa Rosa. Emanuel Erivan, está aqui pertinho da gente, no Catolé, próximo ao Estádio Amigão. Eita, se João ganhar, lasca todos. É porque, olha, política é um jogo. Pode dar certo e pode dar errado. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Quantos exemplos nós temos? Os cálculos são feitos, minha gente. Vocês não se enganem, não. Daqui a pouco eu vou reprisar a coluna política de hoje, a conversa com a Chieta Araújo lá na TV, e vocês vão entender algumas coisas, os cálculos que são feitos. Tudo isso é medido, pesado e calculado. Agora, como dizia Garrincha, combinaram com os eleitores, Garrincha dizia, em relação aos russos com os quais a seleção brasileira ia jogar. O treinador, que eu não lembro quem era, que não é do meu tempo, eu li a história faz tempo, não lembro mais, mas a história era uma pré-eleção do então treinador da seleção brasileira para os jogadores antes de um jogo com a Rússia. Aí o treinador com um quadro negro, na época se usava muito o quadro negro lá na parede, aquele quadro que não era negro, às vezes era negro e às vezes era verde. E o treinador com um giz escreve, riscando, ó, você vai por aqui, você ataca por aqui, você defende por aqui, você do meio campo lança a bola para a esquerda, e da outra vez lança para a direita, e você aqui faz o gol e pá, desse tudinho. Aí Garrincha, aquele jeitão dele, viu, Pedro? Meu amigo Pedro está aqui no bairro do Catolé. Garrincha olhou assim, Marcelo Robson Vitorino, aí disse, doutor, professor, combinaram com os russos, quer dizer, combinaram com os adversários, porque do jeito que o treinador estava dizendo, e o treinador tem que dar as instruções, ele achava que o russo não ia fazer nada, ia só ficar olhando o Brasil jogar. Então, cabe agora a analogia com o que está acontecendo. Peraí, combinaram com os eleitores? Não. É preciso ver agora a reação do eleitorado. O eleitor chamado raiz, hoje não tem esse negócio, né? Bolsonaro raiz, Lula raiz. Então, o eleitor raiz de veneziano, do cabeludo e tal, aceita isso, vai votar em Pedro, porque veneziano agora está pedindo, ou não aceita de jeito nenhum, fica com raiva. São questionamentos que só serão respondidos no dia 30, na urna. Eu sei de gente que vai votar, porque tudo que o seu líder político faz, qualquer movimento, qualquer atitude, qualquer declaração, aprova de olhos fechados. E eu sei de um monte de gente que já me disse hoje que não vota de jeito nenhum, porque não aceita.
Quem pode tirar proveito de uma situação assim? João Azevedo. Então, depende do eleitor. Os movimentos são feitos, as decisões são tomadas, isso não é de um dia para a noite. Isso, olha, reunião e mais reunião, e a gente vai por aqui, e eu faço isso, e você lá na frente me dá isso, e lá... É desse jeito que acontece. E tem, meus amigos e minhas amigas, os cérebros de um grupo e do outro trabalhando. Eu sei quem são os dois cérebros desses dois grupos. Eu sei quem são. Agora, os compromissos serão cumpridos? E aí, sim ou não? Uns acham que sim, outros acham que não. Mas o que é acertado hoje, amanhã pode não valer. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Para tentar ganhar uma eleição, muitos políticos nesse Brasil fazem qualquer coisa, prometem tudo. Depois que termina a apuração, a história é outra. Hoje à tarde eu vi vi na televisão o encontro do candidato Lula com a senadora Simone Tebet. E Simone Tebet, ela não tinha aparecido até hoje à tarde ao lado de Lula, não queria ser fotografada e nem filmada, até que Lula dissesse publicamente que ia colocar no seu programa de governo várias coisas que ela exigia, que eram do programa dela, Simone Tebet. E Lula hoje fez isso, para poder ela oficialmente dar as declarações e dizer que a partir de agora ia pedir voto para ele. Vocês querem escutar o que foi que Simone Tebet disse hoje na conversa com Lula? Escute aí. Que este não era um encontro agendado pela história, mas sem dúvida nenhuma é exigido por ela. Nós temos as nossas diferenças políticas, nós temos as nossas diferenças econômicas, mas elas são infinitamente menores do que nos une. O que está em jogo aqui é algo muito maior. Nós hoje estamos reunidos porque o que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Então, hoje eu estou aqui muito feliz para dizer que o presidente Lula, a sua equipe econômica de assessores, acaba de receber e incorporar todas as sugestões que fizemos do nosso programa de governo ao seu programa de governo. Com isso, o que nós estamos dizendo aqui é que pensamos da mesma forma o Brasil que queremos. Estamos unidos porque quem está em jogo é um Brasil que precisa ser reconstruído e novamente unido. E precisa ser reconstruído já, sobre novas bases, a partir de 2023. O que queremos e o que nos soma e o que nos iguala é um Brasil que seja generoso, um Brasil que inclua todos, que não deixe ninguém para trás, um Brasil que garanta igualdade e oportunidade para cada filho e filha, de cada Maria, de cada João, de cada José deste país. Então, presidente Lula, quando o senhor recebe e aceita, obviamente com toda a responsabilidade fiscal que o momento exige, as nossas propostas sociais, na área da educação, um olhar especial para a nossa primeira infância, no ensino médio, garantindo ao nosso jovem que volte para o banco da escola, com escola em período integral, com conectividade, acima de tudo com um prêmio, para que esse jovem possa se formar e depois ter um futuro digno. Quando o senhor se compromete conosco de zerar as filas de exames e cirurgias que estão atrasadas por conta da pandemia, repassando um pouco mais de recursos do SUS para os hospitais regionais filantrópicos e santas casas. Quando o senhor assina o compromisso coletivo de um olhar especial para as famílias que ganham até 3 salários mínimos e que estão endividadas e não vão conseguir sair do endividamento sem o apoio direto do governo federal. Quando o senhor, num compromisso com as mulheres brasileiras, aceita aprovar e sancionar uma lei que iguale homens e mulheres que exercem as mesmas funções, tendo o mesmo currículo na questão salarial, e por fim, quando se compromete conosco, com o Brasil, de fazer do seu ministério a cara e a alma do povo brasileiro, ao estabelecer que teremos sim um governo mais paritário, feito de homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência,
eu quero dizer que o senhor entrega para mim neste momento, como cidadã, como mulher e como mãe, o Brasil que eu sonho para os meus filhos e para os filhos e filhas do Brasil. Portanto, fica aqui a partir de agora um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar as ruas e as praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos, e é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Estão vendo aí? Tudo o que ela levou, todas as sugestões, Lula acatou. Por quê? Porque Lula quer ser presidente da República de novo. Agora, suponha que Lula ganhe a eleição, porque ou ele ganha ou Bolsonaro ganha. Você acha que ele vai cumprir tudo isso que Simone Tebet quer? Muita coisa ele pode cumprir e muita coisa ele pode dizer, não pude fazer. Mas agora, durante a campanha, querendo voto, é claro que ele vai dizer que sim. Esse barulho que vocês estão ouvindo, vez por outro toque, são as mensagens que vão chegando aqui pelo WhatsApp. E a gente, como o celular é interligado ao computador, que fica mais fácil para ver as mensagens que vão chegando na tela do computador do que no celular, então vocês compreendem que esse barulho não é por vontade minha, mas é a tecnologia que funciona dessa forma. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje subiu o tom, ele vinha mais ou menos moderado, mas fez hoje um pronunciamento descendo o cacete de novo no ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e chamando Lula de bebão, pinguço. Depois de conceder diversas entrevistas, falando sobre o resultado do primeiro turno da eleição, num tom moderado, sereno e sempre rodeado de aliados políticos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se exaltou nesta sexta-feira e desferiu novos ataques ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e também ao adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, com um tom de voz agressivo e aos gritos. Alexandre de Moraes, disse o presidente, mostre o valor das movimentações, tenha caráter, ministro, mostre o valor das movimentações do meu ajudante de ordens. É só tentativa de desgaste, isso está muito claro, disse o presidente. Bolsonaro também disse, a minha esposa não tem escritório de advocacia, porque dizem que a mulher de Alexandre de Moraes tem escritório de advocacia com causas milionárias, não é? Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, ministro. Não sei qual, mas é pessoal. Para onde vai o Brasil com essa quadrilha do Partido dos Trabalhadores voltando ao governo? Perguntou o presidente, se referindo naturalmente a Alexandre de Moraes. Na entrevista, Bolsonaro disse ainda que a quebra de sigilo autorizada pelo ministro contra o ajudante de ordens dele, coronel Mauro César Cid, é um crime que o ministro cometeu. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordens, o que é um crime que esse cara fez. É um crime o que esse cara fez, gritou Bolsonaro. O meu ajudante de ordens, em especial o Cid, é um cara de confiança. Cid, aquele assunto com o Vladimir Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara, esse ministro, consegue pegar tudo para ele, disse o presidente. Bolsonaro disse ainda que alguns ministros do Supremo preferem Lula no Palácio do Planalto porque tem rabo preso. Porque muitos preferem o Lula, alguns lá do Supremo? Porque vai ser mais orientado, vai ser mandado, vai ter rabo preso. Vontade de caçar um Lula se um dia chegar para o Alckmin, amigo íntimo de Alexandre de Moraes, assumir o governo, disse o presidente da República. Vocês querem ouvir a voz de Bolsonaro? O que foi que ele falou hoje? Deixa eu ver se eu tenho condição de botar aqui para vocês escutar. Ouçam aí. Deixa eu ver aqui se a gente vai ter condição de rodar, porque o negócio foi sério, vai repercutir hoje. Centrão chegou para nós, está conosco. Como consigo aprovar um projeto sem partido de centro?
Quer que vai negociar com o PSOL, com o PCdoB, com a Rede, com o PT? Só se for para negociar, censura para a mídia, daí eles topam. Se for para negociar invasão de terra, eles topam. Se for para negociar, lotear o BNDES para emprestar dinheiro para ditaduras, como por exemplo a ditadura venezuelana. Lá em Caracas, capital da Venezuela, tem metrô com dinheiro do povo brasileiro. Já não tem metrô em Belo Horizonte. É isso que nós queremos? Um cara que manda dinheiro para fora, onde parte é para obras, outra parte é para financiar ditaduras da América do Sul e Central e alguns países da África também. Será que é difícil enxergar tudo isso? Que eu estou lutando não é por mim, poxa, é pelo Brasil. Para mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão, do lado daquele cara que está no Supremo e está no TSE, tudo cadetando contra mim. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais, porque eu reuni com embaixadores aqui. O Fachin se reuniu com embaixadores também. E a política externa é privativa minha e do Carlos França, não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou a quebra desse dia telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim, aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, não sei qual, mas é pessoal. Para onde irá o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo? E não é só a quadrilha do PT, não. Renan Calheiros. Tanto é verdade que tempo atrás vocês viram o Lula, ou melhor, o Lula, sim, procurando o Renan Calheiros para libertar sequestradores e Abílio Diniz. E depois conversou com o Fernando Henrique Cardoso e libertaram tais sequestradores de Abílio Diniz. Os meninos não sabiam o que estavam fazendo. Ora as bolas, sequestro é um crime premeditado. Você leva às vezes meses, né, para quem faz, para quem pratica, para realizar um sequestro. E também estuda antecipadamente, se der errado, como vão matar a vítima. Esse tipo de gente que Lula defende. Lula defende ladrão de celular. Quem rouba celular mata a gente também. Quantos pais já estão no Brasil cujo filho foi assassinado por um ladrão de celular? As boas votações do Lula em percentual foram em presídios. Está na cara. Você vota com quem você se identifica com ele. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. O futuro de vocês está ameaçado também. Não vai sobrar nada para ninguém. Pergunte para os colegas jornalistas argentinos que estão vivendo lá. Não vou mandar perguntar para os venezuelanos que não tem, nem para os cubanos. Você vai direto da central do Grama. E ponto final. Não tem liberdade de imprensa lá, não tem nada. Querem calar o Brasil. Querem calar. E outra coisa, pessoal, não vou falar nomes de país aqui. Alguém acha que o país do mundo está de olho no Brasil? Está de olho no fazendão? Então não está. Olha a declaração do Lula, onde fala que parlamento bom é o chinês. Lá o regime é bom, o regime decide e o povo cumpre. O que o Lula falou sobre a Amazônia há pouco tempo atrás? Não é a palavra minha, tá ele falando. Vamos repartir para o mundo a biodiversidade da Amazonas. O cara não preza nem o seu território. Para ele não existe soberania nacional. Vamos colocar os militares no devido lugar deles. Vamos colocar os pastores e padres nos seus lugares. Olha, se lugar de militar é no quartel e de pastor é na igreja, lugar de ladrão é na cadeia. Deu brabo. O presidente da República deu brabo hoje. Bolsonaro deu brabo. E essa declaração foi dada ao lado do apresentador Zé Luiz da Atena. Meu amigo, o negócio é sério.
A campanha está pegando fogo nesse segundo turno. Porque Lula também deu declarações hoje dizendo que Bolsonaro é o capeta, é o monstro. Então, esse parece que vai ser o nível da campanha daqui até o dia 30. Não esperem outras coisas não, porque o tom, ao que tudo indica, vai ser esse mesmo. Por mais que você talvez queira ouvir propostas, programa de governo, essa coisa toda, não é o que nós estamos percebendo, pelo menos pelo procedimento dos dois candidatos que estão disputando esse segundo turno. São 18 horas e 41 minutos na Paraíba, 6h41, muitas mensagens chegando, as pessoas se reportando em sua maioria ao anúncio feito hoje de manhã, mesmo palanque de Pedro Cunha Lima e veneziano Vital do Rego. Agora, outro aqui botou, Nilvan também vai subir nesse palanque, aí eu não sei, meu amigo, tem que perguntar para ele. Hulk o Gari, você matou a charada, é exatamente isso aí. Valdeira em Queimadas, ouvindo o programa, Paulo, boa noite. Aqui também meu amigo Walter Carneiro, professor Walter. Na política da Paraíba não só boi voa, mas, né, é verdade, tem isso aí. Netinho Florencio, como dizia a minha avó, é verdade, a avó dele era minha mãe, Maria do Carmo. Aqui, Sargento Letício, é muito patriota, viu, Paulo Roberto? É brincadeira. Sinceridade, gostei da sinceridade, entre aspas, das palavras da Simone Tebet. Vá acreditando. Você aí vai fazendo o seu julgamento. Lula está concordando com tudo por apoio. Parece um prosador que tinha ali do outro lado do oceano. Aquele prosador. Deixa eu ver aqui. Arthur Vieira. Paulo, teremos programação neste feriado? Amigo, na televisão sim, porque na televisão quem decide é a direção, são os donos e a direção de jornalismo. Aqui eu não vou fazer programa na terça e nem na quarta, porque muita gente viaja, entendeu? Aí não quer se ligar nessas coisas e eu vou aproveitar para fazer determinados trabalhos que tem para fazer em casa e vou tomar uma cachaçinha do professor Uba também, que afinal das contas eu não sou de ferro. O professor Wilson Siqueira, o Bozo tá doido, tá desesperado, vai perder a boquinha. É o que pensa aqui o Wilson. A Luiz 10 anos, Paulo, eu acordei agora, pronto. Tá igual para rimar, tá igual a doutor Asfora. Asfora dormia o dia todo e passava a noite toda acordado. A Luiz 10 anos tá igualzinho a Raimundo Asfora, o tribuno. Marcelo, com apoio de veneziano a Pedro para o segundo turno, e Pedro não apoiando Bolsonaro, aí Pedro ressuscita o finado futuro político de veneziano e se suicida politicamente, enterrando seu futuro, e quem vai ser governador é João Azevedo. Eu votarei só em Bolsonaro para governador e vou anular o resto dos votos. No caso, o voto de presidente é o que diz aqui o Marcelo em mensagem enviada. São muitas, minha gente, as manifestações. Eu baixei o volume agora porque não para de apitar esse apito no WhatsApp a cada momento que chega aqui uma mensagem. Odeval Martins do Jardim Paulistano, meu amigo, Lula aceita qualquer coisa por voto. Lula não, qualquer um, não é? Agora, vocês precisavam ver o que eu estava vendo aqui, e é provável que a televisão mostre mais tarde, a cara de Datena, de lado de Bolsonaro. Datena com óculos escuros, daquele óculos Ray-Ban de piloto, parecendo com o poeta Patativa do Assaré. A cara de Datena. Bolsonaro está assombrado com esses gritos que Bolsonaro deu. São 18 horas e 45 minutos na Paraíba, 6h45. E essa Índia lá do Amapá, em Alexandre Gomes, a Índia, segundo os jornais estão publicando, a Índia pegou o dinheiro do fundão eleitoral, ela foi eleita, viu, deputada federal pelo Amapá. Silvia Wayampi é o nome dela. Aí agora estão dizendo que ela pegou o dinheiro do fundão eleitoral, que era para gastar na campanha,
e pagou R$9.000 por um procedimento estético para fazer harmonização facial. Será que ela fez aqui com a doutora, doutor Gildo Lima do Nascimento? Será que ela fez com Clara Campelo? Pois bem, Silvia Anhampi, eleita domingo passado deputada federal pelo estado do Amapá, ela foi denunciada pelo Ministério Público Eleitoral por gasto ilícito de dinheiro público. A representação descreve que a Índia teria usado R$9.000 dos recursos destinados à campanha eleitoral para fazer uma harmonização facial em um consultório odontológico lá do Amapá, da capital, cidade de Macapá. Declarada como indígena, a candidata ganhou ou recebeu 5.435 votos, sendo eleita por média. Foi a primeira vez que ela concorreu em uma eleição. Acompanhada de um advogado, a coordenadora da campanha de Silvia procurou o Ministério Público para registrar a denúncia. Olha, foi a própria coordenadora que denunciou. A representação foi assinada pelo procurador regional eleitoral, Pablo Luiz Beltrán, na quinta-feira, dia 6, mais conhecido como ontem. Além da coordenadora de campanha, o profissional que fez o procedimento estético também prestou depoimento. A representação feita pelo Ministério Público Eleitoral mostra ainda comprovantes de transferências bancárias e de pagamentos feitos na clínica. Segundo a denúncia, o procedimento estético foi feito em mais de uma sessão, sendo a primeira no dia 29 de agosto, e naquele mesmo dia, Silva recebeu dinheiro do Fundo Especial de Financiamento da Campanha. O Ministério Público pontua que os depoimentos descrevem que a Índia transferiu dinheiro da conta da campanha para a conta pessoal da sua coordenadora. Em seguida, a coordenadora fez o pagamento pela harmonização no valor de R$9.000, por ordem da então candidata. Estou vendo aqui a cara da Índia. A Índia é até jeitosa, viu? Não sei se essa foto aqui é de antes da harmonização ou depois, mas a Índia, como diz um amigo meu, é cascavel sem um acento agudo. O Ministério Público Eleitoral pede que o diploma da deputada não seja expedido ou a cassação do documento, caso já tenha sido outorgado por prática de gastos ilícitos de dinheiro do Fundo Eleitoral, Fundo de Financiamento da Campanha. Em setembro, quando a Índia era candidata, a Índia entrou com ação na justiça contra os presidentes nacional e estadual do partido dela, o PL, alegando que não tinha recebido dinheiro. Aí quando pegou o carvão, deixa eu ver aqui, ela tinha recebido 100.000, enquanto outras candidatas receberam 1 milhão e outras 500.000. Aí parece que soltaram mais um dinheirinho para a Índia. O sistema do TSE indica que ela recebeu R$127.100, sendo 100.000 do fundão. Gastou 9 com a harmonização, pronto, tá aí. Índia sabida danada, né? Vai fazer o quê? É desse jeito. São 18h49, faltando 11 minutos para as 7 horas agora. O povo não perde tempo. Será que essa Índia vai fazer igual a Gretchen? Diz que Gretchen já fez 82 cirurgias plásticas e de harmonização. Diz que a boca de Gretchen está igual à boca de... meu Deus do céu, não posso nem dizer aqui o que o ouvinte mandou. Mas ele diz aqui que a boca de Gretchen está igual àquela parte da anatomia humana que só tem 2 letras. Vocês sabem, né, qual é? Está daquele jeito. Aí o outro escreveu aqui: Roberto Carlos está tirando a barba na nuca. Esticou tanto a pele do rosto para trás que está fazendo barba na nuca. Mas é assim, né? Cada um tem dinheiro. Quem tem o seu dinheiro faz dele o que quer. Né, Zé do Egito? Paulo, o presidente Bolsonaro mitou. De novo, diz aqui Zé do Egito. Meu amigo, campanha eleitoral. Lula associou o agronegócio ao fascismo. E agora, Simone defendendo o agro?
Tudo isso vai ser julgado pelo eleitorado. Do jeito que tem uns que engolem tudo, tem outros que são críticos e percebem os movimentos. E essas pessoas todas, minha gente, defendendo defendendo e aprovando, ou mesmo rejeitando e não aceitando, todas elas devem se manifestar no dia 30 nas urnas. Não adianta agora. Eu sei que tem gente que vai discutir, eu sei que tem gente que já está apostando desde a manhã de hoje, brigando, discutindo aí nos bares por causa de veneziano, de Pedro, de Cássio, de Vitalzinho, não sei de quem e tal. Não adianta. Manifeste-se nas urnas, silenciosamente, na solidão da cabine eleitoral. Aí você chega lá e externa sua aprovação ou a sua reprovação. Não é assim? Olha o que o Gregório lá da Ramadinha diz aqui. Paulo, eu tive a impressão de que Zé Luiz da Atena estava no velório da rainha. Ele estava com o jeito de quem chorava. Meu amigo, a cara de Datena é para você morrer de rir. Datena em pé, de lado de Bolsonaro, Bolsonaro dando esses gritos. Pelo jeito foi lá no palácio, pela vidraça que eu estava vendo de lado, pelo jeito foi no palácio. E Datena olhando para ele assim, não deu uma palavra, só espiando. Agora, vocês sabem que eu procuro analisar as coisas depois de fazer as observações e de estudar os movimentos. E o meu objetivo aqui, minha gente, é que a gente compreenda o que ocorre, compreenda o que está acontecendo. E na hora de votar, cada um vote de acordo com a sua consciência. Mas aí eu tenho que dizer o que aconteceu e o que está acontecendo. Se você tiver que reclamar, vá reclamar lá dos personagens, como eu costumo dizer aqui. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos. Olha só. Dos 81 senadores que compõem a nossa alta Câmara brasileira, Bolsonaro agora tem mais de 50. Entenderam? Não adianta você contestar isso porque é verdade. Os que ele já possuía com os que foram eleitos domingo passado. Ou seja, Bolsonaro, sendo reeleito ou não, ele tem bolsonaristas, eu estou dizendo bolsonaristas, mais de 50. Manda no Senado ou não manda esse pessoal? Manda. Presta atenção, vou citar aqui alguns personagens que foram eleitos domingo e que são bolsonaristas de matar e morrer. O vice-presidente atual, Hamilton Mourão, se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul. O astronauta Marcos Pontes se elegeu por São Paulo. E Damares Alves, se elegeu pelo Distrito Federal. Há quem diga que Bolsonaro vai fazer Damares presidente do Senado. Se ele quiser, ele faz. Porque ele tem mais de 50 votos lá dentro. Se ele quiser que seja Mourão, se ele quiser que seja o astronauta. Ou seja, Senado, Bolsonaro, maioria. Vamos agora para a Câmara. Só o partido de Bolsonaro fez 99 deputados federais. Você sabe quantos deputados tem hoje, bolsonaristas, lá dentro do esquema do Centrão de Bolsonaro? Mais de 300. Ou seja, se a Câmara tem 511, Bolsonaro tem mais de 300. Se for reeleito, Bolsonaro terá o Congresso Nacional para apresentar e aprovar o que ele quiser. Você tem que entender isso, sendo lulista ou sendo bolsonarista. Aí você diz, não, mas se Lula ganhar, tem um bocado que vai virar para ele. É provável que sim, mas no Senado eu acho muito difícil. Você vai conseguir mudar as ideias de um Hamilton Mourão? E outra coisa, e Lula vai negociar com esse povo para ficar refém? Vai ceder tudo que esse povo pedir, porque ninguém no Congresso Nacional muda de um lado para o outro se não tiver uma compensação muito boa. Então, se Lula for ceder, caso ele ganhe a eleição, ceder às pressões da Câmara e do Senado para ter maioria, ele vai ter que ceder muita coisa, doutor. Agora, se Bolsonaro for reeleito, olha só o que eu vou dizer hoje. Ele pode aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 17, para 19. É sempre número ímpar, viu? Hoje são 11, né? Ele pode botar para 13, para 15, para 17, para 19 e nomear e escolher quem ele quiser para botar lá, porque quem aprova é o Senado e ele vai ter mais de 50 votos no Senado. Compreenderam a situação?
Se Bolsonaro for reeleito e quiser empichar os ministros que hoje estão no Supremo, ele empicha quem ele quiser. Porque ele terá maioria no Senado. Quem vota para tirar ministro do Supremo é o Senado. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso se for reeleito. Eu estou dizendo que pode. Temos que pensar nisso. Então, se você é bolsonarista, votou nele, está na dúvida e quiser votar, vote sabendo que ele pode fazer tudo isso. Vote sabendo que ele vai aprovar a lei que ele quiser. Democraticamente, dentro do Congresso Nacional. Tem algo mais democrático do que votação no Congresso? Não tem. Pode reclamar, chiar, espernear, mas se foi para o Congresso e o Congresso democraticamente aceitou, aprovou e votou e tchau, acabou, virou lei. É como essa recente aprovação da PEC que permitiu aí o auxílio de R$600. Muita gente reclamou. Mas não foi votado, Major, no Congresso Nacional. Foi enviado, foi discutido, foi votado. 2 votações na Câmara, 2 no Senado, do jeito que a Constituição manda. Então não tem nada mais democrático do que isso. Tem? Então, bolsonaristas, saibam que reelegendo o homem, a pancada do pombo vai ser diferente desse governo de agora. Ele vai aprovar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, no Parlamento brasileiro. E se Lula for eleito, que também pode ser eleito, um dos dois vai ser eleito, meu amigo, Lula vai arrancar o resto dos cabelos para aprovar qualquer coisa, porque para aprovar ele tem que negociar, e para negociar, alguns dizem que hoje Bolsonaro está refém do Congresso, Lula vai ficar muito mais refém ainda para conseguir negociar com esse pessoal para aprovar qualquer coisa que ele queira. São 6h58. O ouvinte pergunta aqui, para aprovar uma emenda à Constituição precisa de quê? Precisa da aprovação de 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado. Se a Câmara tem 511, arredonda para 500. Aí 3/5, 1/5 são 100, 3/5 são 300. Aí bota 320, 350. Bolsonaro hoje tem mais de 300. Hoje. Você imagine ele se reelegendo. É claro que um bocado vem, além dos 300. Outros vão aderir, vai ficar com 350, 400 para aprovar o que quiser. O Senado tem 81, arredondando para 80, divida por 5, dá 16. 3/5, 48, ele tem mais de 50 hoje. Então vai ficar fácil para aprovar qualquer coisa. É claro que esse pessoal, por exemplo, imagino eu que os ministros do Supremo, que são reconhecidamente... estão sempre em desacordo com as ideias do presidente e, como ele disse, aí dando canetada e proibindo isso e proibindo aquilo, e esse pessoal fica com medo. Naturalmente que fica. Poxa, se o homem for... Imagine você, pronto, se coloque agora você no lugar de Lewandowski, no lugar de Fachin, ou no lugar do ministro Alexandre de Moraes, se você estivesse lá. Aí você ia pensar o quê? Rapaz, se Bolsonaro for reeleito, ele pode me tirar daqui. Bolsonaro pode mudar a idade. Hoje são 75 anos. Ele pode estar para 60. Ele pode limitar o tempo de ministro no Supremo. Hoje é vitalício. Hoje é vitalício dentro daquela idade, né? O sujeito sai aos 75. Bolsonaro pode dizer, só fica agora 10 anos e sai com 60 ou sai com 65. Entenderam? Pode aprovar o que quiser. E esse povo sabe. Se eu aqui estou raciocinando em cima disso, vocês imaginem quem está lá em Brasília. Então eles pensam nisso também. E já dizia minha avó que quem tem medo. Não é assim? É desse jeito. Meu amigo Alexandre Gomes, já do Amapá. Paulo, foi uma surpresa. A Silvia Uayampi foi a primeira mulher de origem indígena a ingressar nas Forças Armadas. É verdade, isso aí eu sabia que ela era militar do Exército Brasileiro. Foi uma surpresa ela ter sido eleita. Quase ninguém sabia nem que ela era candidata. Como o eleitorado do Amapá é pequeno, relativamente pequeno, você vê que ela teve pouco mais de 5 mil votos e se elegeu. 5.435 votos. É isso.
aqui, prêmio de consolação para a veneziana, a promessa de colocar Ana Cláudia como vice de Bruno daqui a 2 anos. Eu não sei se o acordo passou por isso, está parecendo que sim, mas eu não tenho como confirmar, porque nem veneziano me disse isso, nem a minha, como eu chamo, não sei, né? Tem que perguntar a eles lá. Ivandro Lima, e eles podem colocar uma turminha também na aula, porque eles vivem sentados em cima de processos, muitos e tal. Tem isso também, né, lá no Supremo. Tem muita gente morrendo de medo que Bolsonaro seja reeleito por isso. Pode mexer do que quiser lá dentro. E de forma, olha, nada mais democrático do que eleição, como nós temos aqui no Brasil. Você acreditava que Damares seria eleita senadora pelo Distrito Federal? Ela estava concorrendo com a menina, eu chamo a menina porque é bem mais nova, a esposa de Zé Roberto Arruda, Flávia Arruda, que foi ministra de Bolsonaro, e que foi para lá, e tinha outros concorrentes, mas aí deu Damares. Bolsonaro nem se envolveu, porque as duas são amigas dele. Quem se empenhou pela eleição de Damares foi a primeira-dama, Michele. Aí Bolsonaro chegou para o astronauta Marcos Pontes, aí disse: Marco, sai do ministério, tem candidato lá a senador em São Paulo. Mas, presidente, será que eu tenho chance? Vá, rapaz, eu vou pedir voto para você. Aí vai Marcos Pontes concorrendo lá com um monte de gente, inclusive Márcio França, ex-governador. Pô, Marcos Pontes eleito. Rio de Janeiro, tinha lá o Pirpirituba, né, Daniel Silveira, mas quem se reelegeu foi Romário, que é bolsonarista também. E assim vai. E assim vai. E Mourão teve mais de 2 milhões de votos no Rio Grande do Sul, o atual vice-presidente. E Mourão tem dado entrevistas, eu acompanho, vocês sabem, o dia todo. Mourão já disse: olha, o Supremo tem extrapolado, tem feito coisa que não está na Constituição, é preciso dar um freio. Ainda hoje ele disse isso, numa entrevista à Globo News. Significa dizer que na hora que esse povo chegar no Senado, vai mexer. O ministro vai pensar 3, 4, 5 vezes antes de tomar certa decisão, porque a pancada do bom vai ser outra. O Alexandre me manda aqui uma foto da Índia. A Índia é bonita, viu? Não digo que a Índia é feia, não. Ela nasceu numa aldeia no oeste do Amapá, onde viveu até os 6 anos. Foi para a capital, Macapá, aos 14 anos, e depois mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de estudo. E hoje é oficial do Exército Brasileiro, ou pelo menos foi, não sei, agora eleita ela tem que ir para a reserva, não é? Conforme a Constituição preceitua, mas está feito aqui o registro. Meu amigo Luiz Inácio, doutor Luizinho, não é Luiz Inácio Lula, o candidato, não, é Luiz Inácio, advogado sertanejo, cabra bom, amigo de longas datas. Toda essa situação, Paulo, vai pela vice em Campina, no caso de Ana Cláudia, né? Meu amigo. Vamos ver o que é que o povo responde. As cartas estão na mesa. São 19h04 agora, 7h04. Eu fico muito feliz com essas manifestações todas. O Dr. Carlos Albino também acaba de entrar aqui no circuito, porque é importante, meus amigos, que a gente pense, né? Pense a Paraíba, pense o Brasil. O objetivo de um bate-papo como esse aqui, da gente ter essa reunião, e para mim é tão importante, porque outro dia eu conversava com Araújo Neto e dizia: Araújo, o político, ele se candidata, quando se elege, ele tem 4 anos de mandato, ou 8, no caso dos senadores, 8 anos, e para os outros cargos, executivo e legislativo, 4, em determinadas situações com possibilidades infinitas de reeleição, no caso dos parlamentos, seja ele municipal, estadual ou federal. E para o executivo você só pode ter uma reeleição, mas essa tribuna que eu tenho aqui, graças a Deus, é uma tribuna eterna. Enquanto eu tiver voz e tiver raciocínio e os neurônios funcionando, eu estou aqui todo dia conversando com vocês. O mandato não acaba, não tem prazo. Daí a responsabilidade da gente pensar: não estou aqui para fazer proselitismo político, eu não estou aqui para defender candidato A ou B, não. Eu estou aqui para expor a realidade, para a gente pensar, ter possibilidade de senso crítico e de fazer a melhor escolha.
na hora da votação. Sou ser humano como vocês, tenho os meus candidatos, tenho aquelas pessoas com as quais eu simpatizo, tenho umas nas quais eu não voto de jeito nenhum, igualzinho a vocês. Agora, no trabalho aqui, como eu escuto em alguns programas, tudo que um candidato faz está certo, é bom, é lindo, é maravilhoso, e tudo que o outro faz está errado, é feio, não pode, não é assim. Todos acertam e todos erram. E a gente vai, né, ouvindo as coisas, acompanhando, sabendo, escutando, lendo, assistindo, para tomar decisão, buscando escolher o melhor. O meu objetivo, pelo menos pessoal, é de uma Campina Grande cada vez melhor, é de uma Paraíba onde a gente possa viver bem, e de um Brasil onde todos nós possamos ter orgulho de viver, trabalhar, ganhar o dinheiro honestamente, pagar as contas, brincar, farrar, namorar, fazer o que quiser dentro da legalidade. Esse é o meu grande objetivo. Hoje eu conversava com uma colega, uma menina que veio conversar comigo, gente da imprensa, e ela pedia algumas orientações. Eu digo: minha filha, eu posso lhe orientar dentro da experiência que eu tenho. E ela disse: é isso mesmo que eu quero saber. E eu fui dizendo, ela perguntando, e eu dizendo, e ela disse: Paulo, eu gosto de lhe escutar por isso, porque a gente vai aprendendo alguma coisa. Eu digo: do jeito que eu também aprendo todo dia, e aprendo conversando com você também. É assim. E quem me pergunta como eu devo trabalhar, trabalhe procurando ser isento ou isenta na sua área, no ramo da imprensa que você escolher. Eu quero ser repórter policial, eu quero acompanhar político, outro diz: eu quero ir para o esporte, eu quero, entendeu? Cada um na sua. Procure fazer o certo. Não se envolva com coisas erradas, não vá encantada de ninguém, encantada muitas vezes para receber um bom dinheiro, para mentir, para sonegar informação, para distorcer. Não se envolva com isso. E eu dizia também a ela: minha filha, olha, com os 48 anos que eu tenho de imprensa, completados agora no meio desse ano, junho eu completei só 48 anos. Então, se eu quisesse não fazer mais isso, eu já podia ter parado, entendeu? Tranquilo. Eu gosto de fazer. Eu estou aqui para tentar ser uma peça nesse quebra-cabeças, nesse tabuleiro, onde a gente possa pensar, raciocinar em prol do bem comum. É só esse o meu objetivo. Ah, mas você está ganhando dinheiro aí? Estou, claro. Eu estou gastando também. Para essa minha voz chegar agora aí até vocês, tem todo um investimento. Ainda ontem eu conversava com o Carneirinho, meu colega Gustavo Carneiro, falando sobre internet, instalando. Ele ficou de boca aberta quando eu disse a ele que só de internet, eu estou gastando aqui cerca de R$700 por mês, para ter uma internet de qualidade e poder fazer chegar até vocês isso aí. E aí vem outras despesas e tal. É desse jeito. Tem que ter algum dinheiro também entrando, né? Afinal das contas, eu não sou nenhum homem rico. Mas é assim, minha gente. 7h09. Vai tomar uma hoje, Paulo? Eu não sei. Talvez umas 2 doses de uba-uba daqui a pouco. Pratinho de sopa, né? Pelo menos eu acho que eu tenho direito. Meu amigo Hermano, do Centro de Saúde aqui do Catolé. Paulo, eu já estou abastecido com a cachaça do professor Uba. Que coisa boa. Não vai poder tomar na praia onde você for, não é? Paula, a PEC da Bengala vai ser aprovada, diz aqui Zé do Egito. Se o homem for reeleito, ele vai aprovar o que ele quiser. Então, se você é bolsonarista, encare que aí, porque quanto mais voto ele tiver, mas a chance dele ser eleito aumenta. A mesma coisa com Lula. Se você é lulista e não quer que Bolsonaro chegue agora com a faca e o queijo para mandar em tudo, acoche o voto em Lula. A decisão é sua. A decisão é sua, como diz o Padre Zezinho. Não tem uma música do Padre Zezinho? Se ouvires a voz do tempo chamando sem cessar, se ouvires... A decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Emanuel Ivan é quem sabe cantar essas canções todas do Padre Zezinho. Geovita Maranhão, cadê ela? Está em Desterro, acompanhando a gente de longe, lamentando a morte do doutor Hermano Souto Maior. O doutor Hermano foi médico legista e foi professor nosso lá na Faculdade de Direito. Quando nós começamos o curso, ele foi professor. Ele substituiu, acho que, Vital do Rego Filho, não foi, Geovita? Vitalzinho era professor nosso de Direito
E depois Vitalzinho, por causa da política, precisou se afastar, e Dr. Hermano ficou um tempo lá conosco. Faleceu hoje aqui em Campina Grande. O sepultamento ocorreu agora no final da tarde, início da noite. As condolências para toda a família. Dr. Carlos Albino manda aqui umas mensagens versando sobre a política, Datafolha e tal. Acredite quem quiser. Vamos a uma pausazinha. Na volta tem a coluna política e tem outras mensagens que estão chegando aqui nos nossos estúdios. Eu volto já já. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h16 na Paraíba, pontualmente 7h16 agora. Confirmando 7h16, meu amigo Manuel Ivan, não dá para olhar essas coisas durante o programa porque o WhatsApp é interligado à mesa de som.
Se abrir e tiver esses gemidos todos, aí o povo vai ouvir em casa, vai ser um problema, né? Boa noite, meu amigo Paulo. Hoje o programa está nota 10. É o meu amigo Roberto Leal, lá de Pocinhos. Vamos à coluna política de hoje. Como foi o papo com a Anchieta Araújo lá na Rede Ita? Acompanha aí. Deixa eu ver aqui, Anchieta. Anchieta, você vai falar, Anchieta. Fale, Anchieta Araújo. Falar sobre política, e você já sabe, né? Quem mais entende dos bastidores da política é Paulo Roberto, e ultimamente ele está dormindo cada vez menos, porque esses bastidores não param. Não nos deixam dormir, Anchieta. Boa tarde. Tudo tranquilo? Meu amigo, quem acompanha esses bastidores, eu vou dizer, viu? Anchieta e amigos, passou a temporada de adesões, quer dizer, está passando, porque alguns ainda estão acontecendo, e agora chega aquela temporada, digamos assim, de propostas ou de falta de propostas, mas de determinadas posições, de determinados apontamentos que chamam a atenção do eleitor. Eu percebo, por exemplo, que na agenda de hoje Lula permanece em São Paulo, Bolsonaro passa o dia em Brasília, mas à noite ele viaja para Belém do Pará. Dorme em Belém, pernoita em Belém, sabe por quê? Porque participa amanhã do Círio de Nazaré. Ele não vai participar daquela procissão nas ruas, o pessoal segura naquela corda. Sim. Ele vai participar da procissão marítima. Por uma questão de segurança lá, há mais proteção e os barcos são da Marinha, de modo que ele vai a Belém do Pará. E você pode perguntar aí, Lula vai? Não, Lula não vai, mas vai mandar a Janja. Sim. A esposa vai, porque há uma espécie de guerra santa nessa disputa, a gente já percebeu, onde estão falando muito em diabo, em capeta, em Deus. Eu condeno. E olha que eu sou uma pessoa muito ligada à igreja, sabe? Mas eu acho que essa mistura nunca deve acontecer. Porque não dá certo, né? Nunca deu certo, nem vai dar. Não vai dar. Agora, eu vejo, por exemplo, Bolsonaro, via a pré-agenda hoje, nós temos as nossas fontes lá em Brasília, e o pessoal agendou, além dessa ida a Belém, provavelmente no dia 12 agora, feriado de Nossa Senhora Aparecida, uma ida de Bolsonaro à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, e ele está tentando convencer o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, a fazer um evento no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Sim. Veja que a religiosidade nessa hora, né? Nunca vi. E agora de manhã o pessoal de Lula tentou convencer o candidato, o ex-presidente, a assinar uma carta aos evangélicos, mas Lula não assinou até agora, 11h30 da manhã, não tinha assinado. O pessoal, Edinho Silva, o Randolfo Rodrigues, tentando convencê-lo a assinar. Então, corre Bolsonaro para um lado de religiosos, corre Lula para o outro. Está desse jeito. Sei não, né? Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, aconselhou o presidente, e ele atendeu, a mudar de aeronave, trocar de avião para a campanha. Por quê? O presidente da República, por lei, ele, quando é candidato à reeleição, é o caso de Bolsonaro agora, mas já foi de Lula lá atrás, de Dilma, ele precisa voar no avião presidencial, em avião da FAB, por uma questão de segurança. Só que no período de campanha, ele vai no avião da FAB, mas o pessoal faz o levantamento de quanto custaria aquela viagem no avião fretado, e a campanha paga, a FAB restitui, ressarce a FAB pelas despesas. Mas aí o Valdemar convenceu o Bolsonaro a sair do Airbus, que é aquele avião maior, e viajar no Legacy, que é um avião de fabricação da Embraer, que consome metade do combustível, então gasta menos, porque as duas campanhas estão reclamando de falta de dinheiro, professor. É dinheiro demais, amigo. Muito gasto. O guia eleitoral voltou hoje, nós já vimos de manhã no rádio, e eu, por exemplo, ouvi os dois 5 minutos para Lula, 5 minutos para Bolsonaro, e a ordem de começar ou de recomeçar o guia, como é que é definida? É pela votação. Como Lula teve mais votos do que Bolsonaro no primeiro turno, Lula fez o guia primeiro, Bolsonaro em segundo lugar. Aqui em termos de Paraíba, o governador João Azevedo teve mais votos do que Pedro Cunha Lima, também abriu. Mas o guia de Lula foi paulado em Bolsonaro o tempo todo, e o guia de Bolsonaro foi mais alertando o eleitorado para o que ele fez até agora na condição de presidente da República. Bom, nós falamos em dinheiro. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, traz um levantamento hoje que eu achei interessante. Levantou o quê? 51 milhões de reais do fundão eleitoral. 51 milhões foram gastos com candidatos de tudo que é partido. Olha só, candidatos a deputado federal, porque a Folha só levantou em relação a candidaturas a deputado federal. 51 milhões gastos com candidatos que não chegaram a ter 300 votos. Meu amigo. E estão desconfiando que são as velhas laranjas que sempre aparecem nessas campanhas todas. Viu?
É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Porque às vezes a gente sabe, isso já foi descoberto, o dinheiro vai para o candidato A, só que ele não recebe. No papel vai, mas no sério fica com dirigentes partidários, etc. e tal. A Folha está escavacando para tentar descobrir se foi alguma coisa nesse sentido ou não. Pode até estar tudo correto, mas pode também não estar. Vamos agora para o plano local. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, assinou um decreto antecipando o feriado do Dia do Servidor Público, do dia 28, para segunda-feira, agora dia 10. Por quê? Para emendar com a terça e a quarta, que já são feriado de aniversário de Campina e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso. Então o servidor municipal de Campina Grande trabalha hoje, aí não trabalha sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. 5 dias, feriadão. Aqui para nós é bem baixinho. Esse país pode ir para frente? É muito difícil, é muito complicado. 5 dias sem dar um prego, uma palavra. Praticamente uma semana. Uma semana praticamente perdida. É. Vamos para o acontecimento do dia? Acontecimento do dia de hoje. A adesão do senador veneziano Vital do Rego à candidatura de Pedro Cunha Lima. É o que eu chamei de aliança histórica, porque você que acompanha a política há muito tempo, né, Paulo? É verdade. Aí você vê os dois ainda de máscara no encontro que nós divulgamos. Mas eu chamo a atenção para essa foto aí agora. Deixa essa foto aí, Sinaldo, por favor. Para as pessoas que gostam, não, volta aquela foto, por favor. Aquela que o pessoal está de camisa vermelha. Para quem analisa semblante. Eu queria que as pessoas olhassem aí o semblante de veneziano, o de Pedro, o de Ana Cláudia, o de André Gadelha, que está ali por trás. Se você olhar aqui, André Gadelha, olha o semblante de cada um. Ana Cláudia está aqui, porque o pessoal cortou a foto ali, e aparece lá do lado direito ali, Alexandre Almeida, que foi secretário. Olha o semblante. Para quem analisa semblante, expressão facial, fica essa foto aí. Para você decifrar. Os psicólogos fazem um estudo em cima disso. Você sabe que o pessoal faz, né? Mas o fato é que veneziano apresenta argumentos para dizer que continua defendendo a candidatura de Lula e que o objetivo é eleger Lula e que não teve condições de voltar para João Azevedo e que fica agora com Pedro Cunha Lima. Tem que esperar o eleitorado, a reação do eleitorado, tem que esperar, né? Porque a gente precisa analisar também, Anchieta, veja só, político não dá ponto sem nó. Ele vê bem na frente, vê tão distante que muitas vezes o eleitor não alcança. Tudo isso é calculado, medido e pesado. Só que às vezes falta combinar com o eleitorado. Nem sempre o eleitorado entende e compreende. Mas aí o pessoal está pensando o seguinte: já recebi todo tipo de mensagem hoje de manhã e acredito que você também. Tem gente dizendo: olha, se Pedro Cunha Lima for eleito governador, fica um Cunha Lima no Palácio da Redenção, um Cunha Lima na Prefeitura de Campina Grande, outro Cunha Lima, que não deixa de ser da família, que é Romero Rodrigues, no Congresso Nacional, e ainda tem na reserva Cássio Cunha Lima. Então ficam 4 pessoas do Grupo Cunha Lima para se alternar no poder entre Congresso, Palácio da Redenção e Prefeitura de Campina Grande. Em eleições daqui a 2... porque a coisa que veio logo à cabeça, será que nessa aliança se falou na eleição daqui a 2 anos em Campina? Eu acredito que eles falaram em tudo. Agora, eis a questão: esses acordos feitos assim durante uma campanha serão cumpridos? Outra coisa que veneziano deve ter pensado: se João Azevedo se elege governador e sai para disputar o Senado, quem é que vira governador? Lucas Ribeiro, fortalecendo o Grupo Ribeiro aqui em Campina Grande. E com João disputando uma vaga de senador em 2026, por exemplo. Daniela tentando renovar o seu mandato. E veneziano entraria, entendeu, com corpos de desvantagem nessa disputa por 2 cadeiras lá em 2026. Então o pessoal pensa em tudo isso. Mas aí dizem que veneziano ficou entre a cruz e a espada, entre fortalecer o Grupo Cunha Lima e se desgastar com o seu eleitorado, e fortalecer o grupo de João Azevedo. Tempo ao tempo, como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, não por acaso, pai de veneziano. Interessante, né? Os políticos às vezes eles dão nós, que eles mesmos depois têm dificuldade de desatar. Não, é o velho nó do Ceará, que você vai e não consegue desatar, né? E a boca maldita do calçadão da Cardoso Vieira hoje fazia uma pergunta em cima dessa decisão do veneziano. Sim. Como será que lá no além o poeta Ronaldo e o tribuno Vital do Rego estarão reagindo a essa junção de hoje? Um dia Vitalzão juntou-se a Ronaldo, não para disputa política, mas juntou-se por afinidade, que os dois se admiravam mutuamente. Eu sou testemunha disso, porque eu gozei da amizade do Dr. Vital do Rego. Modestamente eu era frequentador da sua casa e trabalhei com Ronaldo Cunha Lima, nomeado por ele no gabinete de governador, além de ter participado daquela vitoriosa campanha de 1990. Um dia os dois se juntaram.
No momento em que, familiarmente, houve um problema, que os filhos, Vital do Rego Filho e Veneziano, se afastaram do pai, o tribuno Vital do Rego aliou-se a Ronaldo e a Cássia, foi trabalhar, inclusive, foi secretário, depois ele deixou o governo e voltou ao seio familiar, mas houve isso no passado. Pois é. É isso, amigo. Agora que é uma aliança realmente que entra para a história, entra porque... Né? Já está nos anais. Já está, sim. Agora, aguardemos as cartas do eleitorado. Isso, vai ter que esperar a reação. Chega, bom fim de semana. Bom fim de semana, você. Saúde. Até segunda, né? Teremos jornais todos os dias? Normais, é. Aí, vamos trabalhar. Aí, só o trabalho é que nos leva para frente. Se você não for para a praia... Não, nem de praia eu gosto. Não. Quando eu vou à praia, eu vou somente para limpar a vista, para ver aquele visual. Aí não boto nem meu pé na areia. Eu não gosto de água do mar, eu gosto de água doce, eu gosto de água de boqueirão. Mas nada contra quem gosta de ir para a praia. Eu fico aqui. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou na praia, as poucas vezes que fui, eu volto mais branco do que fui, né? Aí o pessoal fica tirando onda comigo, nossa, você bronzeou. Eu digo, não, olha, quando eu vou pra praia, eu vou atrás de sol de água fresca, porque sol no Cariri, lá tem um pra cada um, então não precisa. Eu vou atrás de uma cervejinha bem gelada e limpar a vista com aquele visual, que é bom de olhar, não é? A praia é linda, é maravilhoso. A praia e outras coisas mais. Tá bom, Paulo, bom fim de semana, até segunda então. Foi a conversa de hoje, minha gente, com a Anchieta Araújo. A Anchieta, com esse seu jeito, ele disse, não, eu vou para a praia que eu gosto de ver o mar, as ondas, o horizonte. Aí eu digo, Anchieta, eu gosto de ver tudo isso e outras coisitas mais. Ele caiu na risada. Wilson Siqueira, que não pede ondas aqui. Paulo, Araújo Neto já está sabendo da separação de Gisele Bündchen e Tony Brady. E eu sei, Wilson. Ele disse que Araújo Neto se preocupa muito com Gisele Bündchen. E eu pensando que Araújo Neto só era fã de Gretchen. Estão vendo como eu estou atrasado nesse negócio? 7 horas e 28 minutos agora, 19h28. Meu amigo Arlindo Nóbrega, lá em São Paulo. Negão do Café, João Ricardo. João Ricardo só manda mulher nua o tempo todo. É verdade que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará amanhã em Campinas? Ele vem participar da campanha de vacinação. Estará no Aloysio Campos, por volta de 9, 10 horas da manhã, com o prefeito Bruno Cunha Lima. Paulinho, o prêmio Nobel virou um prêmio político. Meu amigo, avacalharam tudo nesse mundo. Avacalharam tudo, infelizmente. Deram um prêmio a uma instituição russa que combate o governo de Vladimir Putin. Aí a outra parte, dividiram o prêmio em 3. Uma parte é uma instituição russa de oposição a Putin, isso é o Nobel da Paz, viu? Outra parte é uma instituição ucraniana que também é contra Vladimir Putin, e a terceira parte para um bielorrusso que está preso. A Granja Santana, em sua época de trabalho, já se comia feijão com jabá. Meu amigo, a Granja Santana, eu conheci a Granja Santana quando o governador ainda era o Wilson Braga, antes de Ronaldo. Aí depois com o Ronaldo, como eu trabalhava no governo, junto com o Juarez Amaral, e a gente ia muito ao Palácio e à Granja, o melhor da Granja para mim, sabe o que era? Um bar que tinha na piscina da Granja, com aqueles bancos dentro d'água, mas era bom demais. A gente ficava lá, molhado, com as pernas dentro d'água o tempo todinho, só tomando cerveja gelada nos dias de folga, naturalmente. Ronaldo tomando o uísque dele e a gente tomando cerveja, e o mordomo lá só assando carne pra gente, trazendo cerveja gelada e botando gelo no uísque de Ronaldo. Tinha coisa melhor não. Se eu fosse governador, não acabava nunca aquela Granja, porque pensa num lugar bacana, bom, era uma maravilha. A gente trabalhava muito. Agora, o poeta Ronaldo, nas horas vagas, ele gostava de curtir a vida. Quantas vezes aqui teve uma época que o pessoal fez uma reforma na casa de Ronaldo, aqui no Alto Branco, e na parte do quintal fizeram lá uma espécie de um quiosque, assim, um barzinho, mas meu amigo, aí Ronaldo dizia, amanhã vamos lá pro quintal tomar uma, vamos. Aí vinha Ricardo Barbosa, Juarez não bebia, ficava só tomando refrigerante, tomando suco, fumava aqui só uma caipora, mas eu que gostava de tomar uma, e outros amigos de Ronaldo, era uma festa. Dona Glória não gostava muito não, tinha dia que ela estava enfesada, uma cara feia danada, mas a gente ia, ficava lá com o poeta brincando e curtindo. Paulo, de quem é a performance dessa vinheta do programa?
Eu acho que você se refere ao jingle, não é, Walter Carneiro? Rapaz, esse jingle é uma coisa interessante. Eu escrevi, a letra é minha, e eu imaginei numa melodia, porque de música eu não entendo nada. Eu gosto muito de música, mas eu não sei tocar nada, mas eu tenho, modestamente, uma percepção musical interessante. Tanto que eu acho que se eu treinasse para tocar violão, ou teclado, ou piano, ou acordeon, eu aprenderia com uma certa facilidade, porque eu tenho percepção musical, e isso dito pelos músicos. Eu sei quando o cara está no tom, eu sei quando ele atravessa. Agora não me pergunto o que é dó, nem ré, nem mi, eu não sei nada disso. Mas aí eu escrevi a letra e pensei numa melodia. Aí cheguei para o meu amigo Humberto Carnaúba, da VCA, produtora. Na época ele tinha produtora na 13 de maio, ali em frente a onde tínhamos a cabana do Posidônio. Era no primeiro andar, ali em frente ao Posidônio. Aí eu fui lá, falei com o Humberto. Geraldo Batista trabalhava com ele, e tinha lá na produtora do Humberto, na VCA, umas moças que cantavam e uns homens também. Tinham homens e mulheres que gravavam os jingles para as empresas, né, que contratavam e para as emissoras de rádio e tal. E eu cheguei lá com essa letra e eu tive que cantar para eles como eu pensava, como eu queria. Aí o maestro viu, lá trabalhava o Inaldo. O maestro lá era Inaldo, da dupla Inaldo e Paulo Rubens. Aí Inaldo me escutou cantando, e o cara que é maestro como ele escuta você cantando uma música que ele nunca ouviu, e ele de repente já pega o tom ali, vai, né? Aí ele gravou aquilo lá que eu queria, deixa aqui que a gente vai pensando. E eu sei que Humberto Carnaúba, meu amigo até hoje, juntou homens cantores aqui de Campinas. Tinha 2 cantores. Um deles, rapaz, é aquele, acho que é Roberto, que anda com o Coronel Grilo. Eu lembro daqui a pouco o sobrenome dele. E tinha 2 cantoras que participavam lá do Jingles. Uma delas, uma morena baiana bonita, danada. E essas mulheres e esses amigos gravaram. Aí me chamaram para ouvir, para ver se eu aprovava ou não. Quando eu cheguei lá que escutei, eu achei uma maravilha. E aí ficou, e eu uso até hoje. Eu vou até ver depois se a gente grava uma nova versão. Já pensei nisso. Coincidentemente, Walter Carneiro, eu estava pensando nisso hoje, porque eu tenho amizade do Vaguinho, filho de Duduta. Vaguinho é músico, é maestro, e tem a esposa dele, né, Heloísa Olinto, que é cantora. Eu vou depois levar essa gravação lá no Vaguinho para ele dar uma escutada, e para ver se ele grava uma nova versão, para a gente dar uma renovada, porque às vezes cansa, né, de tanto você ouvir. Aí você roda um tempo uma versão, um tempo outra versão, eu vou vendo como é que fica essa coisa. Mas a ideia foi minha, e a letra eu escrevi, e foi dessa forma que nasceu. Como essa vinheta minha também, que eu usava no futebol, ela foi gravada em 1982, então faz 40 anos, né? 40 anos que isso aqui foi gravado. Escuta aí. Na época, há 40 anos, nós não tínhamos produtora aqui em Campina Grande, não existia. E para gravar um negócio desse em São Paulo era uma fortuna. As produtoras que existiam lá, elas cobravam. Roberto Moraes, lembra aqui o Rodeval Martins, exatamente. Então foi Roberto Moraes, cantor, com mais uma outra voz masculina, que eu não sei de quem, e 2 mulheres. Uma cantora era daqui de Campina e a outra uma baiana. Eu lembro bem da fisionomia dessa baiana, uma mulher, uma lapa de mulher danada, e ela quem botou a voz também. Mas aí sim, voltando à vinheta que eu usei muito tempo no futebol, essa aqui, a gente não tinha dinheiro para pagar uma produtora de São Paulo para fazer vinheta para mim, para Martim Lutero, para Chico Alemão, a turma, Chico de Assis, Olé. E como é que a gente faz? Aí o Lutero, Martim Lutero, era um cara muito criativo no rádio. E eu peguei um pouco dessa criatividade de Lutero, convivendo com ele. Aí um dia a gente conversando, Lutero, eu sugeri, Lutero, por que a gente não grava as vinhetas da gente aqui? Aí disse, mas rapaz, não tem maestro, não tem música. Eu disse, não, a gente grava no seco, só as vozes. E dá certo, dá, rapaz. Aí vamos treinando, vamos. Eu e ele começamos a treinar, nós 2 no estúdio. Gravadorzinho daquele de pilha pequenininho. Aí depois eu disse, faz o seguinte, sua mãe não canta no coral da igreja evangélica? Canta. Sua irmã não canta? Canta. Então vamos juntar a minha voz à sua, a voz da sua mãe e da sua irmã.
Essas 4 vozes a gente grava o que nós quisermos, mas sem música, eu digo sem música, no seco. A gente ensaia com elas, vem uma noite aqui, chama o Hugo Alves, que é o técnico da Caturité, e a gente grava. E não é que deu certo? Aqui tem a minha voz, a voz de Martim Lutero, a voz da mãe dele e da irmã. Ouça só. As 4 vozes. Aí a gente gravou de Martim Lutero, de Chico Alemão, de aquela Chico de Assis, Chico de Assis Olé. Tudo aquilo a gente gravou. Mais uma vez para você ouvir. Era a criatividade que existia no rádio e que hoje praticamente você não percebe mais. Depois não, aí vieram as produtoras daqui. Hoje tem muitas vinhetas aí de colegas que são gravadas com efeitos musicais, com uma qualidade melhor e etc e tal. Mas foi dessa forma que surgiu. Soubesse da tentativa de assalto hoje ao Banco do Brasil. Olha, pelo que eu recebi da polícia, a tentativa de roubo não era ao banco, era a um cliente que estava chegando para depositar. Porque aquele Banco do Brasil ali da Igreja do Rosário, aquele prédio é do meu amigo Tico Lira. Tico alugou, antes era uma igreja evangélica e hoje é a agência estilo do Banco do Brasil. É uma agência que é mais usada por PJ, pessoas jurídicas, empresários, pessoas ricas, ali só vai rico. E quando o empresário chega ali para fazer depósito, ele leva o dinheirão, né? E os bandidos sabem disso. Então era alguém que ia chegando com dinheiro para fazer um depósito. E naturalmente que a fita foi dada, o bandido já sabia, ou os bandidos, e o cara tentou tomar o dinheiro do comerciante, só que o comerciante estava lá com um segurança. Aí pá, já viu, né? O bandido está preso, foi ferido, está preso. Quebraram ainda lá no tiro, na bala, a vidraça do banco e tal, mas a tentativa de roubo não era ao banco, era a um cliente que ia chegando. Então não era saidinha, porque saidinha é na saída, foi uma entradinha de banco, para você entender bem direitinho. Eita, vão morrer abraçados. Não diga isso, deixa o pessoal disputar. Depois, no dia 30 aí a gente sabe, né? Pode nascer, pode morrer. Importante é cada um votar em quem acredita e nas ideias, né? Olha aqui, o outro ouvinte escreveu ECA, como quem está assim com nojo, né? São variadas as manifestações. 7h39, professora Geovita Maranhão, meu amigo Emanuel Ivan, eu acho que chegou a hora de pedir as bênçãos para as pessoas que acompanham o nosso programa. Hein, Afonso Marreiro? Hein, meu amigo Ivandro Lima? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora abençoado. E eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra sexta-feira com a data de 7 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 279 do ano, 279, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 86 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Chegou ainda uma pergunta aqui: o que fizeste tanto hoje? Meu amigo, eu fiz tanta coisa que contando você nem acredita, viu? Além de trabalhar na televisão e aqui, agora, eu comecei a limpeza de um aparelho de ar-condicionado, não terminei, porque não deu tempo. Eu fui lá naquele atacadão que mudou de nome na Avenida Brasília, fazer a troca lá de um produto que foi comprado e não deu certo. E tentei limpar esse ar-condicionado, não consegui limpar todo, mas a metade ficou limpa. Eu faço de tudo. E um relógio de parede que eu tenho, um dos que eu tenho aqui, estava com dificuldade para colocá-lo na parede, porque a parte dele que veio para enganchar num grampo, num prego, num parafuso, não dava certo, e eu fui fazer uma adaptação com as ferramentas. Eu faço tudo, eu pinto casa, parede, eu faço reboco, eu troco lâmpada, eu conserto torneira. Se você quiser me contratar e o ambiente for bom,
e tiver algo interessante para fazer e que eu saiba, não tem problema nenhum. Eu gosto é de trabalhar, eu não gosto é de vagabundagem nem de preguiça, aí eu estou fora. Mas para ganhar dinheiro ou para produzir alguma coisa interessante no lugar onde eu vivo e nos lugares que eu frequento, sem problema, eu faço qualquer coisa. Mas na sequência da programação da Rádio Camisa 10, nós vamos ter aquela seleção musical que eu faço no capricho, exatamente para que a gente possa ouvir canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Lembre-se que segunda-feira estarei aqui, porque é o dia 10, aí 11 e 12 não estarei nesse horário, só voltando no dia 13, que é a quinta, mas na televisão haverá um programa normal todo santo dia, segunda, terça e quarta, mesmo sendo feriado, porque eu não vou viajar. Primeiro, porque não tem condição de estar gastando dinheiro. Qualquer viagem que você faz, eu gasto uma nota preta, e depois que eu gosto mesmo é de ficar aqui em Campina, vendo meus amigos e, entendeu, encontrando eles e dando risada e cantando e brincando, né, doutor Gildo? Então, minha gente, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Você acompanhou A Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.